Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL, um dia mais tarde do que de costume, esse segundo programa da semana, por conta da abertura da temporada da NBA nessa terça-feira. Aqui comigo hoje o Danilo Batista, do Black and Yellow podcast, melhor podcast sobre Steelers aqui no Brasil, mas um cara que tá por dentro de tudo que acontece na liga. Falaremos hoje, o objetivo inicial, espero que você tenha visto minha segunda mensagem, Danilo, era falar sobre os times da AFC que estão decepcionando e um time que não está decepcionando em termos de campanha, mas muita gente esperava um desempenho melhor. Mas na última hora saiu uma notícia sobre um time da NFC. O Brock Purdy foi colocado no protocolo de concussão e agora o 49ers deve ter Sam Darnold como quarterback titular. Então falaremos também, acrescentaremos São Francisco 49ers a pauta, um time que vinha pegando fogo e aí perde 2 jogos consecutivos. Então, o programa é pra gente debater sobre esses contenders, ou se é que são ainda contenders. Não deixem de seguir, deixar 5 estrelas, se inscrever, ligar a notificação, seja no Spotify, YouTube, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá. Indica pros amigos que gostam de NFL também. Se você gosta de NBA, não deixe de escutar o podcast de ontem, no qual eu falei sobre os 2 primeiros jogos da temporada da NBA, daqui até, não sei, até o draft da NBA no ano que vem. Provavelmente teremos 2 episódios por semana de NBA, além dos episódios de NFL. Danilo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Quem tá assistindo ao podcast no YouTube tá vendo o belo background dele. Apenas tem um no seu ombro esquerdo que não me agrada muito. E se você estiver vendo no meu ombro esquerdo também, tem um motivo pelo qual ele não me agrada. É uma placa do Thierry Henry, e eu sou torcedor do Tottenham. Não suporto Thierry Henry. Danilo, como é que você tá? Tudo certo, Gabriel? Como estamos por aqui? Bom tá falando de NFL, cara. Principalmente nessa época em que as coisas aparentam ser mais definidas, mas ao mesmo tempo os times gostam de jogar na nossa cara, que a gente não sabe muita coisa, mas a gente faz o possível para se manter informado, né? Eu acho que é um momento que dá uma sentada na poeira, né? Porque a gente já tem uma amostragem grande o suficiente, mas é exatamente como você falou, né? Os times vão sacudir o globo de neve mais algumas vezes até a temporada começar. Uma das maiores sacudidas veio nessa quarta-feira, me perdi no tempo, quarta-feira, na qual também foi uma sacudida involuntária. O Brock Purdy, no voo de volta do jogo dos 49ers no Monday Night Football, ele começou a apresentar sintomas de concussão. Foi colocado no protocolo de concussão e a expectativa é que ele não jogue no domingo contra o Cincinnati Bengals e Sam Darnold seja o quarterback. A gente vai falar sobre o Cincinnati Bengals mais pra frente, mas focando no lado do San Francisco 49ers, é um time que vinha pegando fogo, consenso como o melhor time da NFL nesse início de temporada, e aí perde pro Cleveland Browns um jogo estranho, perde pro Minnesota Vikings um jogo também estranho, no qual o Minnesota Vikings foi claramente o time melhor em campo, né? Não teve nada de aleatório na derrota. Claro que a expectativa pro jogo se torna um pouco aleatório, né? Mas pelo que a gente viu em campo, eu não achei um resultado aleatório. Os Vikings jogaram melhor. É um time que começa a ter algumas lesões. Trent Williams não jogou contra os Vikings. Deebo Samuel não jogou contra os Vikings. O Christian McCaffrey tá jogando com uma lesão no músculo oblíquo, né? Que é aqui do lado, assim, eu pesquisei alguns dias atrás. E agora o Brock Purdy sofre uma concussão. Você acha que 49ers foi aquele fogo de palha? Você acha que é uma turbulência momentânea por conta das lesões? Ou há motivo para preocupação sério pela forma estrutural como esse time é montado? É exatamente o ponto central na estrutura. Esse é um time que já passou por muita diferença de elenco mesmo para se abalar com a perda de alguns jogadores. O Niners começou o ano muito calcado nas estrelas, né? Quem brilhava no time, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, era o Christian McCaffrey. Note que entre as estrelas eu não citei Brock Purdy.
porque ele tem um método de trabalho, ele tem um sistema, ele tem um esquema ao redor dele que possibilita que, se ele não atrapalhar, o time vai andar bem. Tá? Nesse sentido, você substituir Brock Purdy por Sam Darnold, me parece que é só o mesmo jogador, um jogador muito próximo, com um pouquinho mais de anos na liga. Não me parece que vá dar uma diferença muito grande nesse sentido, talvez de entrosamento. Afinal, o Sam Darnold acabou de chegar. Se fosse um reserva que já está há mais tempo na equipe, você teria pouca diferença aí dos dois. Por questão de esquema, por questão de Kyle Shanahan, eu não acho que a influência vai ser tão grande nessa troca. Acho que tem poucos times na NFL que a diferença do titular para o reserva seja tão próxima quanto é entre o Purdy e o Darnold. E aí fica parecendo que eu tô no time de que já acha que Brock Purdy não serve, né? Porque a galera, quando faz análise, tem que ser o hot take. Ou ele é um cara de elite e é ele o MVP porque o Niners tá ganhando muito jogo, ou ele absolutamente não presta e é só um quarterback de 7ª rodada. Não, você odeia o Brock Purdy, tá bem claro aqui. Tá bem claro, você odeia. Não, ao contrário. Meu ponto sobre o 49ers é que o Purdy não é o MVP é Christian McCaffrey. Você não pode vir no podcast da NFL você não pode... é Christian McCaffrey em 2023. Anote, coloque aspas em uma citação em formato científico. É isso. Você não pode vir no podcast Cara dos Esportes e falar que um running back vai ser o MVP. Vamos ter que encerrar aqui o podcast. Muito obrigado pela participação, Danilo. Mas, cara, eu... Recentemente, eu fiz uns 3, 4 semanas atrás, eu fiz o tweet que eu, enfim, compro o hype do Brock Purdy, e eu tô com medo de ter comprado aqueles NFTs de macaco em 2021, né, com o Brock Purdy, né, porque ele teve 2 jogos bons depois disso, mas depois jogou mal contra os Browns, jogou mal contra o Minnesota Vikings. Espero que tenha sido efeito da concussão, né, a partida dele. Ele teve alguns bons momentos contra o Minnesota Vikings, né, mas não foi nem de longe o melhor jogo dele. Eu acho que tem uma diferença. E eu até tava olhando nos sites de aposta, não que seja uma verdade absoluta, né, mas os 49ers eram favoritos ali por 5,5, 6 pontos contra o Cincinnati Bengals pro próximo jogo, né, e quando saiu a notícia, caiu para 3,54. Então, basicamente, vai uma diferença de 2 pontos, que é uma diferença significativa, mas também não é... Por exemplo, o Patrick Mahomes, se ele se machuca, até aqui na madeira, ele provavelmente custaria uns 6, 7 pontos ao Kansas City Chiefs, né? Então, é uma diferença bem grande. Eu acho que vai ser um downgrade, né? E muito por conta dos motivos que você falou, que o Sam Darnold chegou nessa off-season pro San Francisco 49ers, mas principalmente, eu acho que o Sam Darnold teve bons momentos, acho que momentos melhores do que dão crédito pra ele na última temporada com o Carolina Panthers. Ele tem mais ferramentas físicas que o Brock Purdy, né? Ele é mais veloz, tem um braço mais forte, ele é mais alto, e enfim. Só que, acho que o ponto que o Brock Purdy mais se destaca é um ponto que o Sam Darnold não é dos melhores, que é a tomada de decisões. Acho que o Brock Purdy é um cara que processa tudo muito rápido, toma na maioria das vezes a decisão correta, e o Sam Darnold, eu não tenho certeza se vai ser o mesmo caso. Então, por isso que eu acho que a ausência dele vai ser sentida, principalmente se a ausência do Brock Purdy for colocada em cima mais uma ausência do Trent Williams, mais uma ausência do Deebo Samuel, porque a gente viu como que a linha ofensiva dos 49ers se portou no último jogo, né, Danilo, sem o Trent Williams. É uma linha ofensiva que não tem grandes nomes, tem um grande nome, que é o melhor left tackle da NFL, que é o Trent Williams, e sem ele, a equipe teve problemas graves ali pra proteger o Brock Purdy e pra produzir pelo chão. No entanto, eu espero que o Kyle Shanahan dê um jeito de acelerar ainda mais esse ataque, porque é um ataque construído em jardas depois da recepção, né? É feito pra você passar rápido pro Christian McCaffrey, você passar rápido pro George Kittle. Se esses dois, você não conseguiu fazer uma leitura com esses dois, provavelmente já deu tempo de você fazer um passe mais longo com o Brandon Ayuk ou com o Deebo Samuel quando ele está em campo. Então é um ataque feito para ir mais devagar. Eu imagino que um ataque feito para um quarterback que é basicamente um calouro seja um ataque mais simples, sabe? Você coloca umas coisas mais complexas, porque o Purdy já aparenta ter entendido algumas coisas mais complexas,
mas ainda assim não é um ataque de um cara super veterano, de um quarterback de elite. É por isso que eu acho que a diferença não deveria ser tão grande. E em termos de temporada, claro que o Niners vem com 2 derrotas seguidas, 2 derrotas para times para os quais ele não deveria perder, na prática, né? Uhum. Quando você enfrenta qualquer time na NFL que o quarterback é o P.J. Walker. É difícil você achar que vai ter uma derrota. E para esse Minnesota Vikings também, ele não deveria ter perdido. Mas, assim, no fim das contas, tá perdendo numa fase que ainda dá tempo de recuperar. Sim. Você tá com 7 jogos só. Você deveria estar bem armado para recuperar o nível e aí entrar na fase de playoff, que a gente não acha que os Niners vão ficar fora de playoff, entrar quente no final de janeiro, fevereiro, para ir ter a hora da verdade. Verdade. Vamos passar para AFC agora. Eu separei 3 times aqui pra gente falar. 2 que estão decepcionando e um que está sendo dominante, mas de um jeito diferente, que é o Kansas City Chiefs. Mas vamos começar pelos outros 2. Vamos começar pelo time que é o seu rival de divisão, Danilo, que é o Cincinnati Bengals. 3 vitórias, 3 derrotas. Acho que é fácil esquecer um pouco dos Bengals nesse momento, porque eles vêm da semana de folga, né? Não jogaram na última rodada. Eu tava levantando alguns números sobre a equipe aqui. O calendário mais difícil até o fim da temporada é o do Cincinnati Bengals. Justo. Foi o 8º mais fácil até agora, né? O Summer Sports tem um ELO Ranking que eles colocam um calendário mais forte até agora e seguindo em frente, né? Os Bengals têm o mais difícil. Eles têm jogos contra o 49ers, que a gente acabou de falar, Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Steelers, Jaguars, Steelers de novo, Kansas City Chiefs e Browns. Então é um calendário bem complicado, ainda mais a AFC Norte tão difícil quanto ela tá. É o último colocado na AFC Norte nesse momento. 6º pior ataque em EPA por jogada até agora. 17ª melhor defesa, ou seja, tá bem ali na mediana. Acho que já passou da desculpa o Joe Burrow tá com a panturrilha ferrada, né? Porque a gente já viu ele se movimentar melhor depois disso e ainda assim o ataque jogar mal, né? Eu acho que já essa desculpa já ficou velha e eu acho que os Bengals têm motivos reais pra se preocuparem. Se concorda com essa avaliação? Eu acho que, assim, você tá pegando o 6º pior ataque em EPA, mas pra temporada inteira, Isso, certo? Até agora. Talvez eles estejam bem melhores do que isso se você pegar os últimos 2 jogos. O prazo Quando de você falar aí, eu do vou Burrow olhar eram aqui. 4. O prazo eram 4, os 4 primeiros jogos ele ainda ia estar meio inconsistente, assim, de físico. E aí nos 2 mais recentes é que começaria mesmo a cobrança, e aí já são 2 vitórias em Arizona e contra Seattle. Eu acho que o problema do Bengals não é exatamente o Joe Burrow, tá? Ele tá em recuperação, eles são um time acostumados a começar devagar e ir crescendo ao longo da temporada. Uhum. Tá? Não que isso seja o ideal, mas já aprendeu a viver nesse tipo de dificuldade. Eles já são um time que estão acostumados também com o calendário. Por exemplo, eles foram ao Super Bowl ganhando do Kansas City Chiefs. Sabe? Eles tiveram oportunidade de se classificar melhor para playoff ganhando dos próprios Chiefs. Eles tiveram jogos marcantes contra o Buffalo, por exemplo. Então, eles circulam nesse nível, nessa prateleira de times de elite da NFC, não é à toa, não. Eles já sabem bem o que está acontecendo. Um grande problema é que outros jogadores que não Ja'Marr Chase precisam aparecer também. A gente tira dessa história o T. Higgins, que está vindo de uma lesão de costela, mas o time precisa se mexer para que os tight ends deem mais chance, para envolver mais Joe Mixon no jogo, para ter uma variedade de esquema. Eles precisam dar mais... fazer com que o ex-Anito também apareça. Eu esqueci completamente o nome da criança. O Tyler Boyd se envolva também mais nesse ataque, se envolva bem. Quando você consegue mudar o foco, tirar o foco inteiro do Ja'Marr Chase, você tem a tendência de fazer as coisas ou aumentar a criatividade para que você use o Chase de formas diferentes e mesmo assim a bola venha para a mão dele e aí ele resolva.
É um clássico da NFL que colocar a bola na mão dos seus melhores jogadores tende a dar os melhores resultados. Eu olhei aqui, o ataque do Cincinnati Bengals nas últimas 2 rodadas ainda assim é 18º em IP por jogada, melhor, mas também não é significativamente melhor. Eu acho que você tocou no ponto certo, né? A falta de questão de envolver os jogadores e de criar formas. E isso passa pelo trabalho do Zac Taylor, que não é um bom head coach na NFL. Ele não é péssimo como eu acreditava no começo, mas ele também não é bom. E eu até brinquei em alguns podcasts, né, que a ida ao Super Bowl poderia custar a longo prazo para os Bengals, né, porque mantém o Zac Taylor no cargo e ele não consegue extrair o melhor. Você olha, por exemplo, como você citou o caso do Ja'Marr Chase. Ele não deixa a desejar em termos de talento puro individual aos melhores wide receivers da NFL, como o Tyreek Hill e o Justin Jefferson. Mas você vê como esses dois caras são usados e o Ja'Marr Chase não consegue ter uma produção consistentemente nesse nível, né? E ele tem um quarterback melhor passando a bola que esses dois caras, né? Tem o Joe Burrow, que também parece que é um ataque que as coisas não acontecem fácil. A recepção é difícil, não tem aquelas jogadas fáceis que o esquema coloca ali e permite o jogador ficar livre. Tem todas as questões. A ofensiva não é ideal. A questão do T. Higgins, como o Danilo bem citou, né? Que lesão na costela é complicado, principalmente para wide receiver que leva muita pancada na região. Mas eu acho que é um time que taticamente no ataque, pro nível de talento que tem, Joe Burrow, Ja'Marr Chase, T. Higgins, o Tyler Boyd, enfim, era pra ser um ataque bem melhor do que né? E nunca é só um culpado, mas se tivesse que eleger o número 1, pra mim é o Zac Taylor. É engraçado como os Bengals, mesmo estando 3-3, eles são lanterna da AFC Norte no momento, não por muito, né? Um jogo de diferença para Pittsburgh e Cleveland, 2 jogos para Baltimore, 3 jogos para Baltimore. Eles estão com 6 vitórias. Não, 5 vitórias. 2. Isso. Mesmo assim, ainda é um time que quando você vai ver a turma do Wild Card ali da AFC, quando eu digo a turma do Wild Card, eu estou excluindo Kansas City, eu estou excluindo Miami, nesse momento, que são os 2 times que estão à frente. Até você pode excluir Buffalo, porque um dos 2 vai vir para o Wild Card, né? Buffalo e Miami. Ainda é um time que você olhe, os outros times gostariam de evitar de enfrentar Cincinnati. Sim. Porque quando você vê quem tá na competição, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland, até Jacksonville, né? Jacksonville é um motivo diferente. Jacksonville ainda tá em crescimento. Pittsburgh e Cleveland são times absurdamente de defesa, mas o ataque ainda deixa muito a desejar. Então você acha, como qualquer time, que você pode ter jogo contra eles. Mas Cincinnati você ainda não olha, ainda não vê a rachadura na armadura, sabe? Eles estão se portando meio mal, meio abaixo, mas ainda existe muita fé de que dá pra recuperar. Sim, né? Mas essa discussão, eu tava olhando aqui enquanto você falava, as odds aqui do Cincinnati Bengals, 2,40 para eles irem aos playoffs, 1,58 para eles não irem aos playoffs. Ou seja, as odds dele nesse momento são mais baixas para eles ficarem de fora da aposta. Eles são mais favoritos a não irem aos playoffs do que irem, né? E eu concordo com você, porque você não quer enfrentar o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase nos playoffs, né? Principalmente porque se um time que tá 3-3 se recupera a ponto de ir pra playoff, eles necessariamente esquentaram, né? Venceram. Tem que enfrentar esse time quente ainda. Venceram, sei lá, 8 de 10 jogos, uma coisa do tipo, né? Mas ainda assim, eu acho que é uma chance muito real deles não irem aos playoffs, né? De não conseguirem, porque é uma divisão muito difícil, é uma conferência muito difícil, e esse começo um pouco lento pode significar aí a ausência dos Bengals na pós-temporada, um time que era um dos favoritos a ir ao Super Bowl, né? Antes da temporada começar. Outro time que tá decepcionado. O que vale de Bengals, pra gente fechar, é que se por acaso eles não forem a playoff, também não é um motivo de desespero e começa tudo de novo, né? Não. Você pode só somar em cima do piso que eles acabaram de construir. E dá uma olhada, de repente, se você quiser ser um pouco mais ousado, que eu acho que os Bengals não farão, olhar pra, de repente, fazer uma mudança de head coach, né? Porque fica empurrando com a barriga, né? Você olhar daqui a 3, 4 anos, você vê que
você devia ter cortado mal pela raiz. É triste. Vamos passar pro Buffalo Bills, que você concorda que é um time que tá decepcionando antes de qualquer coisa? Sim. É 4 vitórias, 3 derrotas, e mesmo nas vitórias, uma das vitórias, por exemplo, eles precisaram suar sangue para derrotar o New York Giants, que é um dos piores times da NFL. Foram derrotados pelo New England Patriots num jogo que eles voltaram, viraram e levaram de novo a virada, com o Mac Jones comandando o melhor drive, sei lá, da carreira do Mac Jones. Eu acho que não é absurdo dizer. O mais estranho quanto a esse time, Danilo, você sabe que eu sou um cara das analytics, né? Eu sou um cara que eu olho muitos números e considero bastante. Mas o Buffalo Bills, na temporada passada, era um caso que os números avançados deles eram bons e em campo você via que faltava alguma coisa. E eu tinha plena noção disso. Mesmo as estatísticas avançadas sendo basicamente as mesmas de 2021, não era o mesmo time. E esse ano, de novo, as estatísticas da equipe são boas. Eles são o segundo ataque em EPA por jogada, 11ª defesa em EPA por jogada, e você em campo você não vê esse time. E o Josh Allen tem nota alta no Pro Football Focus, tem ótimos números de EPA e tal, mas não é o Josh Allen de 2021, assim como o Josh Allen de 2022 também não era o Josh Allen de 2021. Acho que é um Josh Allen que é mais errático. Acho que uma tendência, ele voltou a cometer erros com uma frequência maior do que 2021, 2020 e tal. E é um time que depende única e exclusivamente do Stephon Diggs, o principal alvo da equipe, e não tem uma segunda opção que surge. A linha ofensiva também bem cotada aqui, tem um ranking do Ben Baldwin, que ele pega vários sites que avaliam a linha ofensiva. O Buffalo Bills é número 1. Tudo, assim, você pega um time com esse perfil estatístico avançado, é um dos melhores times da NFL. Mas em campo, você vê esse time, ele não é esse time. E eu tô maluco, Danilo, eu tô exagerando. É uma questão de a gente ter expectativas muito altas pro Buffalo Bills, ou você concorda que é um time que tá abaixo do esperado? Não dá pra pegar o time que perdeu pra o Patriots 2023, que é um dos piores times da NFL também, quiçá o pior, e achar que tá tudo certo. Claro que any given Sunday, né, qualquer domingo, qualquer coisa pode acontecer, mas mesmo assim, tá esquisito. Em estatística avançada, se a memória não falha, eles estão, junto com os Niners, entre os melhores desde, sei lá, 2009, 2010, alguma coisa nesse sentido, assim, de tão bom que é o time em EPA. Tem coisa muito estranha, cara. Me parece que é um esquema meio diferente. A gente draftou o Dalton Kincaid esse ano, vamos usar mais formações com 2 tight ends, porque a gente tem 2 tight ends que podem dar um altíssimo nível pra gente, mas ao mesmo tempo isso não funciona o suficiente. Aí você perde o Dawson Knox por lesão, pegou indefinido. E aí você vai ver no que é que dá, você vai realmente ajustar, você vai aproveitar esse momento e, tô indo um pouquinho mal, mas o meu time tem expectativa muito alta. Entro de comprador nessa trade deadline e estabeleço mais ainda a minha dominância. Tem umas coisas esquisitas mesmo. A galera diz muito que o Josh Allen, ele se aproveita muito do caos, né? Quando o caos está tomando ali o ataque de Buffalo, ele concentra e começa a resolver as coisas, mas de fato dá a impressão de que ele não está resolvendo a situação disso. Tem uma coisa muito errada e não está dando nem para atribuir as perdas defensivas, né? Porque a lista de injury reserve de defesa do Bills está absurda. Só de você notar que o Matt Milano, o Tre'Davious White era enorme, o Ed Oliver acho que vai ficar fora, e o Daquan Jones? Isso. Também. O Daquan Jones também vai ficar de fora. Você começa a perder em todos os setores da tua defesa, isso vai apertando, mas não dá pra atribuir a isso também não, cara. O ataque realmente não tá entregando o que ele precisava entregar. Essa questão dos desfalques defensivos que você falou é um bom ponto, porque eu acho que a defesa deles está apontando na direção errada, né? Mesmo com o retorno do Von Miller, né, que a gente sabia que era um cara importante para eles, voltando de lesão, ele começou
na PUP, né, que ele perdeu o começo ali na lista de lesionados, mas acho que Davis White e Matt Milano são dois dos caras mais insubstituíveis, né, nessa defesa. É um time que não tem uma profundidade legal de cornerbacks, e o Davis White era o melhor deles, né, e o único veterano. Os outros caras são mais jovens, enquanto o Matt Milano também era um dos melhores caras de cobertura do time, né, um linebacker que cobre muito bem contra o passe. Então é um ponto que antes da temporada me preocupava, né? Porque o Buffalo Bills contava com muitos jogadores com uma certa idade que eles precisavam continuar saudáveis, né? E dois desses caras já caíram, o Milano e o Tre'Davious White. Então, é o terceiro calendário mais difícil, seguindo em frente do Buffalo Bills, né? Tô com o calendário deles aqui aberto. Eles têm o Tampa Bay Buccaneers, Bengals, Broncos, tranquilo, New York Jets, Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots e Dolphins, né? Então, é um calendário duro. Não acho que é um time que vai ficar fora dos playoffs, mas eu acho que é um time que realmente tem alguns problemas que são estruturais, que eu não sei como é que você vai resolver no meio da temporada. Eu acho que nem tem como, né? A falta de você não ter conseguido até hoje estabelecer um alvo além do Stephon Diggs. Mas tem coisas individuais, tipo, como você falou, né? Tem um novo esquema, eles estão jogando muito mais com dois tarentes, apesar do Dawson Knox ter se machucado agora. Mas o Josh Allen tem que jogar melhor. Se o Josh Allen jogar melhor, tudo isso que a gente falou aqui é inútil, né, Danilo? Porque ele, quando tá no melhor dele, ele é o segundo melhor quarterback da NFL. Tava lendo mais cedo uma análise do Buffalo Rumblings, deixa eu confirmar que o nome do autor é o BJ Monacelli. Os Bills, eles têm 8,81 jardas em média de profundidade de passe essa temporada 2023. Só que passe profundo, que é uma das coisas que é uma das bases do Bills, né? O Bills é conhecido por um ataque explosivo, é um passe de percentual baixo de aproveitamento. Uhum. Eles precisam dar uma aumentadinha nessa situação, melhorar um pouco o quão bem eles passam em profundidade, para aí você ir dando tranquilidade para o time avançar. E além da mudança de ataque para 2 tight ends, muita questão de running back também, né? Todo ano o Bills tenta estabelecer um jogo corrido. A gente precisa variar mais o ataque, a gente estabelece melhor o jogo corrido. Todo ano, por exemplo, a galera olha um mock draft, vê quem é o running back número 1 e aponta pro Bills, porque eles não têm um jogo corrido. Não é muito mais uma questão de esquema do que exatamente o nome para esse caso. E essa questão também eu acho que não é... fazer o melhor, melhora. Não é nem, acho que uma questão necessariamente de talento do running back, né? Porque, por exemplo, quando o Zach Moss foi pro Buffalo Bills, eu achei que ele ia se encaixar perfeitamente, que era um running back que eu gostava muito no draft. Ele não conseguiu espaço em Buffalo, nunca conseguiu se firmar, e agora tá fazendo uma temporada fantástica com o Indianapolis Colts, né? Então, é a questão dos Colts saber usar mais, né? Até acho que o James Cook tá fazendo um bom ano, acho que desses running backs aí nessa era de Josh Allen, é o que tá jogando melhor, mas ainda assim o time não consegue, né? E essa questão dos passes longos, né? Aquela conversa que já tá um pouco cansada, né? Dos times protegendo mais o fundo do campo contra caras como ele, o Patrick Mahomes e tal. E a gente viu uma adaptação do Kansas City Chiefs e a gente não viu essa adaptação do Buffalo Bills, até porque o Buffalo Bills não tem o Travis Kelce, né? Que acho que é um baita ponto a se destacar. Mas acho que a gente pode ver o Josh Allen jogando melhor. Por isso, a próxima pergunta que eu te faria, eu já começo respondendo a minha própria pergunta. Desses dois times que a gente discutiu, o que eu apostaria mais se encontrando e se colocando novamente ali como uma das forças da NFL é o Buffalo Bills. Eu acho que eles têm um head coach melhor e eu confio mais no Josh Allen, ele tá mais saudável do que o Joe Burrow. Eu confio mais nele recuperando, né, e se adaptando a esse esquema e tudo mais, e eu tenho zero fé no esquema tático do Zac Taylor, como eu já falei. Então, se eu tivesse que apostar num desses dois, eu iria de Buffalo Bills se recuperando na temporada, né? Danilo, qual seria o seu time? De fazer isso, mas eu ainda acho que o Bengals encaixa melhor, cara. Eu acho que o Bengals já lidou com essa situação. Não sei se o Bills consegue se resolver numa temporada e que tem tanta gente que é chave deles
que não está entregando para o jogo. Sem Dawson Knox tá entregando, sem o Kincaid tá entregando como elite, sem o Gabriel Davis tá entregando como elite, você não restabeleceu um jogador que tinha a mesma confiança que o Josh Allen tinha, que era como Cole Beasley, tá? A gente falou sobre eles não terem sobre o Chiefs já ter ajustado para um jogo mais curto, enquanto o Bills não. Por exemplo, o Bills não tem o que a dinastia do Patriots tinha em abundância, né? Não tinha um Wes Welker, não tem um Julian Edelman, esse cara que consegue resolver as coisas ali no meio do campo dos Bills. Nesse sentido, eu acho mais fácil os Bengals encontrarem o seu jogo de tight end, por exemplo, do que os Bills recuperarem 3, 4 jogadores nessa situação. Os dois não estão tão longe assim, né? O Bills tem uma vitória a mais, mas tem um jogo a mais, né? Os Bengals já tiveram semana de folga. Acho que a questão da divisão, a AFC Norte é muito dura e não sei, eu sinceramente acho que hoje eu acho que o Cincinnati Bengals não vai aos playoffs. Se eu tivesse que apostar a minha vida, um pouco dramático da minha parte, tático, mas eu acho que o Bengals não iria. Vamos passar para um time agora que tá no topo da conferência, como era o esperado, que é o Kansas City Chiefs. São 6 vitórias e 1 derrota, empatado na melhor campanha no geral com o Philadelphia Eagles, depois de tanta conversa e tal, os dois de novo estão no topo da NFL. Mas é um time que tá dominando de uma forma diferente, Danilo. É um time menos explosivo, com menos talento no corpo de recebedores, mas é um time com uma das melhores defesas da NFL, isso mesmo. O Kansas City Chiefs tem uma das melhores defesas da NFL, é a 7ª melhor em EPA por jogada, é uma secundária jovem e profunda, tem 2 excelentes cornerbacks titulares no L'Jarius Sneed e no Trent McDuffie, tem o Chris Jones jogando num nível altíssimo, a lesão do Nick Bolton agora eu acho que preocupa, ele é um excelente linebacker, mas é disparada a melhor defesa do Kansas City Chiefs nessa era Patrick Mahomes. E no ataque, é muito mais um ataque de precisão do que de bombas, passes de 50 jardas toda hora e tal. A gente tem visto, acho que é até um pouco forçado a isso, porque não tem esses recebedores, né? Não tem esses caras, eles trouxeram de volta o Mecole Hardman, que a torcida odiava no final da última temporada, né? E o Travis Kelce continua sendo o Travis Kelce, jogando um nível absurdo, se desmarcando na zona intermediária do campo, e o time vai indo mais na avanços mais curtos e tal, e consegue ser dominante, mesmo que o ataque não pareça tão bom quanto já foi. Mas até eu escrevi sobre isso na minha newsletter nessa terça-feira, que eu acho que a gente tem desse da gente comparar o Kansas City Chiefs com o New England Patriots, né, em termos de dinastia e tal, não sei o quê. E eu acho que os Chiefs nunca pareceram tanto os Patriots quanto agora. Um time com uma defesa forte, com um ataque com um grande quarterback e um grande tight end. E eles não têm um Julian Edelman, né? Não tem aquele grande wide receiver. Mas eu acho que é um time que acho que muita gente torce o nariz porque não é a mesma coisa, mas é um time dominante, mesmo que de forma diferente. Você concorda? Sim, ele é um time diferente. Só tô tentando puxar os running backs, porque eles têm o Gronk deles, Travis Kelce. Eles não têm o Julian Edelman, mas eles têm o White, Isaiah Pacheco. Faz a diferença, ele tá muito mais envolvido. Eles entenderam que, olha só, a gente pode usar existe forma de usar running backs na NFL nesse programa. Se os caras estão tampando muito o fundo, significa que aqui na frente, aqui no jogo curto, tá liberado para ter espaço. O McKinnon, o Milé e o Pacheco estão aparecendo consistentemente. E aí, bicho, é um caso de que pelo menos um dessa galera tem que aparecer. O Mecole Hardman é um cara comum, mas ele já tem o tempo de casa, né? Operário da bola. Sky Moore, Rashee Rice, Kadarius Toney. O Desquenta eu também nem vou contar, mas um desses caras vai ter que aparecer pra ser um wide receiver, pelo menos digno de ser um wide receiver 1, vai, não precisa ser de elite, não. Porque tudo bem que o Mahomes consegue executar esse tipo de jogo curto, a gente já viu o que eles fazem, a defesa consegue segurar, a performance do L'Jarius Sneed contra
É o Calvin Ridley, o Justin Jefferson e o Garrett Wilson. Uhum. Os últimos que eles enfrentaram. Excelente. Cornerback de elite mesmo. Mas é bom ter no bolso aqui a arma de voltar a ter um jogo longo, né? Mahomes, de voltar a ter explosivo. Se a coisa apertar ali, você rapidamente encostar de novo no placar, ou você ampliar um placar para evitar uma ameaça. É bom esses caras voltarem a aparecer, porque você não pode contar só com um tipo de coisa. Se colocar um Kansas City Chiefs como um time que faz uma coisa só no ataque, é até uma ofensa ao que é esse Kansas City Chiefs moderno. E daqui a pouco a Taylor Swift vai fazer a perna internacional da turnê dela, né? O que vai ser do Travis Kelce, né? E aí acabou com o Kansas City Chiefs. E tiveram um wide receiver preso. Não dá pra campanha viver o tempo inteiro sem bardo. Né? Exatamente. Justin Ross foi preso outro dia, né? Já voltou ao time, né? Mas essa questão de velocidade, né? De esticar o campo que você estava citando, era pra ou o Marquez Valdes-Scantling, ou o Kadarius Toney, ou o Sky Moore ser esse cara, né? E nenhum dos três consegue, né? Acho que é um time que tá sentindo falta do Juju Smith-Schuster. Por mais que ele esteja jogando uma perna só atualmente, né? A questão do joelho dele é preocupante. Mas ele é um cara que jogou bem na última temporada. Acho que a equipe sente falta dele. E falta talento nesse corpo de wide receivers. Tanto que a gente vai ter a janela de trocas fechando na próxima terça-feira. Eu acho que é um time pra gente ficar de olho. Pra ir atrás de um wide receiver. E um nome que me foi citado é o do DeAndre Hopkins, né? A gente já viu o Tennessee Titans trocando o Kevin Byard pro Philadelphia Eagles. Já fez o movimento de colocar o Will Levis no time titular. Então, é um time que parece que tá fechando pra balanço, né? Então, DeAndre Hopkins eu acho que pode ser uma... Claro que ele não vai esticar o campo, né? Mas é uma opção ali de meia distância, né? E é um cara que a equipe não tem, aquele famoso terra de seca, quem tem olho é rei, né? Mas eu acho que esse time do Kansas City Chiefs é o melhor time da NFL hoje. E acho que ele volta a ocupar um posto que acho que a gente não colocava ele nas últimas semanas, porque, vamos ser sinceros, a gente é fã de futebol americano, a gente gosta de histórias novas e tal, e a gente olha pro Miami Dolphins, olha pro 49ers e tal, mas é o melhor time da NFL e tem que ser. Eu acho que ele tá um meio degrau, pelo menos, acima do time que eu colocaria na segunda colocação atualmente, que é o Philadelphia Eagles. É meio curioso, assim, a gente tá citando 3 times que são a elite da AFC, antes de começar a temporada, e eles estão numa situação mais ou menos como a turma dessa camiseta que eu estou aqui, ó. Pô, bela camisa, hein? Essa camisa é oficial? Né? Existiu mesmo ou é... Não. É completamente extraoficial. Porra, muito legal. Assim, pra podcast é ótimo, né? Pra quem tá escutando. Mas ele tá com a camisa da... com a camisa da seleção do Japão. Seleção japonesa. Com um Cavaleiro Zodíaco. Espetacular. A gente tá naquela fase em que o protagonista, ele tá bem na sala do grande vilão, e eles estão num momento de crise. Se você assistir o Cavaleiro Zodíaco, aí é basicamente os Cavaleiros de Bronze na sala do grande mestre. Se você assistir Naruto, o Naruto e o Sasuke estão derrotados, e o Madara, ele vai concluir o grande feitiço e dominar o mundo. É basicamente essa situação que a gente tá. Os 3 grandes estão na baixa. Eles vão se recuperar? Eles vão receber a força divina para voltar? É isso o grande drama da NFL nesse momento. Eu era grande fã de Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas depois que eu vi um vídeo dos jogadores de uma universidade perguntaram pra ele, a partir de qual o ano que a pessoa nasceu que a pessoa é considerada velha? Aí, tipo, o cara, todo mundo que nasceu antes do ano 2000 é velho. Eu falei, pô, então poucas pessoas talvez tenham pego a referência. Eu perguntei se era verdadeira porque eu lembro que eles fizeram alguma coisa com Pokémon já no passado, a seleção do Japão, e com Super Campeões também, né, do Oliver Tsubasa, de bela camisa. E é isso, né, eu acho que alguém vai conseguir se levantar e ameaçar o Kansas City Chiefs. Essa é a questão, mas até me perguntaram recentemente, hoje eu ficaria surpreso, claro que é hoje, né, dia 25 de outubro, eu ficaria surpreso se a gente não tivesse uma repetição do Super Bowl, Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Danilo, muito obrigado
pela sua participação aqui no podcast Cara dos Esportes. Como é que o pessoal te segue? Como é que o pessoal segue o Black and Yellow? Como é que o pessoal escuta o podcast? Obrigado pelo teu convite, Gabriel. Sempre bom estar aqui contigo. Vocês me encontram particularmente @Danilo Batista. Eu tô no Black Yellow Brasil, @BlackYellowBR. Depois de todos os jogos dos Steelers e às terças à noite a gente tem live, tá, para falar exclusivamente do time, papo de 3 podcasts por semana também. E uma vez por semana eu estou no YouTube da NFL Brasil, também falando de NFL. Nessa última semana, ontem, terça, estava no NFL em 30, e um dos assuntos era exatamente quem é o melhor líder de divisão da NFC, da AFC, quem são os palpites aí para Wild Card. A gente está mais ou menos no meio da temporada, né? Pouco antes do meio da temporada, então muito justo. Espero a audiência de todos vocês. Grande abraço. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um preview da rodada exclusivo para apoiadores. Se você quer se tornar apoiador, link está na descrição, importante para ajudar a manter o podcast no ar. Episódios sobre NBA 2 vezes por semana. Vai ter o pós-rodada também da NFL, como vocês estão acostumados, na madrugada de domingo para segunda. Então até a próxima. Tchau!